Olá! Hoje, segunda-feira, né? Vamos de aula de história. A aula será no livro, né? Então, espero que vocês já estejam com o livro aí nas mãos. Já pegaram a programação lá, né? Espero, lá na tia Sayonara. Então, vamos começar igual eu sempre começo. Computador e tia falando. Mas hoje a tia vai falar mais, né? Ainda vocês vão me ver mais, porque será no livro a aula de hoje, mas vamos ter algumas partinhas no computador aí também. Então, vamos lá começar? Então, espero que tenha descansado bastante no final de semana, hein? Quero menino com preguiça aí hoje não. Então, vamos começar. Vamos lá. Aula de História 13/7. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para vocês visualizarem melhor. Como eu não posso deixar de dar meus recadinhos, né? Continue em casa. Se forem às ruas, usem máscara e lave bem as mãos com água e sabão. E o que não pode faltar, meu coração aí, né? Que é para mostrar para vocês que estou morrendo de saudades. Então, vamos ao que interessa. Vamos abrir o livro na página 60. Se eu fosse você. Antes, né, de nós começarmos aí no livro, eu queria mostrar uma coisa. Olha, no mundo, né, no planeta Terra, tem gente de todos os tipos. Olha para você, pessoas que têm alguma deficiência, né? Pessoas de várias cores, pessoas às vezes que não conseguem ouvir direito, não enxergam. Além dessas aqui, tem muito mais ainda outros tipos, tá? Então, para começar a aula de hoje, se eu fosse você, eu vou deixar uma frase. Ser diferente é normal. Isso mesmo. Ser diferente é normal. Por quê? É normal. Porque nós vamos respeitar, nós vamos conversar, né? Vamos chegar perto da mesma forma que fazemos com qualquer outras pessoas. Porque só porque ela tem uma diferença que a gente tem que afastar delas? Não, né? É a mesma coisa. Então, quero deixar essa frase aí para a gente iniciar nossa aula, tá? Ser diferente é normal. Beleza? Então, vamos lá. Página 60. Se eu fosse você. Todos nós, seres humanos, somos diferentes e temos histórias diferentes. Elas começam com os fatos que acontecem antes mesmo do nosso nascimento. As semelhanças, diferenças e necessidades especiais fazem parte do nosso ser. Porém, existem pessoas que apresentam dificuldades em relação às características físicas. Por exemplo, pessoas cadeirantes, com deficiência visual ou auditiva, com paralisia cerebral ou com qualquer outra deficiência física. Essas pessoas têm necessidades especiais. Você já se colocou no lugar de alguém em alguma situação? Isso é o que eu sempre falo com você, gente. Não faz com coleguinha o que vocês não gostariam que fizesse com vocês. Quando vocês estão brincando, né? Teve uma história lá na sala, vocês lembram que
não vou brincar com aquele coleguinha, não vai jogar bola hoje. A tia vai sim, porque e se fosse você sem jogar bola? Ficaria triste, não ficaria? Então vai brincar. Eu não quero que aquela coleguinha brinque comigo de pega-pega porque ela não corre rápido. Não tem isso, gente. Tem que brincar. E se fosse falar isso com você, vocês iam gostar? Não. Então, antes da gente fazer qualquer coisa com o outro, nós temos que o quê? Pensar se seria legal isso acontecer com a gente. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é tentar ver o mundo e as pessoas da forma como o outro se vê. Imagine se, por exemplo, você não quiser brincar com um colega só porque ele usa cadeira de rodas. Colocando-se no lugar dele, você poderá perceber como seria desagradável sofrer essa exclusão. Então, olha, vamos ver os quadrinhos aí. Não importa se a menina quer jogar bolinha de gude com os meninos. Tem menina que joga bola com vocês lá, não tem? Então, não tem problema, né? Tem menino que brinca com vocês quando vocês trazem uma boneca, querem brincar de salão, não brinca? Então, não tem problema, né? Tem meninas que fazem coisas de meninos e a mesma coisa meninos que fazem coisas que menina faz. Olha o outro aí, ó. Não importa se a cor da pele de uma pessoa é mais clara ou escura que a da outra. Próximo. Não importa se uma pessoa tem essa ou aquela crença ou condição social. Todas as cores, gente, de pele não faz diferença, tá? Vou repetir para vocês, né? Ser diferente é normal, tá? Quero que vocês carregam essa frase que a tia deixou aqui para o resto da vida, tá? Não tem diferença as pessoas, não tem diferença classe social, nem onde mora. Temos que tratar todos com respeito. Todos temos diferença e são essas diferenças que fazem, né, com que o outro seja cada vez mais legal de se viver, desde que haja sempre respeito. O que está falando aqui é o seguinte, gente, a gente aprende muito com as diferenças dos outros, né? Não importa ser diferença, nós temos que respeitar e nós sempre vamos aprender com a diferença do colega. Então, vamos lá. Atividades. Vamos fazer uma brincadeira divertida. Você vai precisar fazer uma dupla com um colega e terá que responder as perguntas tentando adivinhar os gostos dele. Só que nós não vamos conseguir fazer juntos, né? Então, vocês vão fazer com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmãozinho. Só escrevem aí do lado para a tia com quem que vocês fizeram, tá bom? Para depois eu saber se foi com a mamãe, se foi com o papai, se foi com a titia, se foi com o irmão. Escrevem aí do lado para mim. Letra A. De que música ele mais gosta? B. Qual é a comida preferida dele? C. Qual é a disciplina da escola de que ele mais gosta? E D. O que ele não suporta, né? O que ele não gosta. Vamos comparar os resultados. Veja se você conhece bem o seu colega e se ele conhece bem você.
Só que como nós não vamos conseguir fazer com o coleguinha, né? Vocês fazem com a pessoa que tiver aí do lado e não vai ter como nós compararmos, né? Porque terá somente um livro, tá? 2. As pessoas se vestem com estilo diferente. No entanto, algumas que não têm o mesmo gosto e não têm noção de respeito e boa convivência acabam zombando das outras simplesmente por não gostarem do estilo delas. Pinte a cena em que você pode perceber uma pessoa respeitando o estilo da outra. Ah, um colega gosta de usar a roupa toda larga. Eu vou rir dele? Não. Ah, minha coleguinha menina não gosta de colocar vestido, só short. Qual é o problema? Nenhum, né? Vamos respeitar do mesmo jeito, tá? Então, vocês vão pintar a imagem aí, né? Onde está havendo respeito, onde não tem ninguém rindo do colega, né? Ninguém falando assim, não, você está feio, ou coisa assim, tá bom? Então, guardem essa frase que a tia falou. Ser diferente é normal. Vamos para a página 63. Vamos abrir o livro na página 63. A criança e sua moradia. Vamos lá então. Tipos de moradia. Existem diferentes tipos de moradia: casas, terras, sobrados, edifícios, conjuntos habitacionais. Seja qual for o tipo, nossa casa é um lugar muito importante. Além de abrigo, ela é o espaço de convivência de nosso grupo familiar, né? Nosso grupo familiar. Porque a tia faltou um R ali. Então, olha o tanto de tipos de moradias que existe: palafita, barraco, pau a pique, alvenaria, edifício, oca, iglu e vários outros que nós vamos falar também, tá? Então, eu queria iniciar essa parte aí, a criança e sua moradia, falando um pouquinho da importância da moradia e falando também alguns tipos que nós vamos ver daqui para frente. Então, vamos lá. A história das moradias. Se observarmos as moradias que existiram e existem no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Os primeiros homens viviam nas áreas onde havia alimentos e, para se defenderem dos animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Nesses lugares, protegiam-se também do vento, do frio e da chuva. Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras. Apareceram então as primeiras aldeias. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de material de construção que fossem mais resistentes. Então, aí tem 3 tipos de moradia. O que está falando aqui é o seguinte: lá no tempo, né, dos homens das cavernas, o que eles faziam? Eles não tinham muitos recursos. Então,
eles moravam nas cavernas, porque eles tinham que se proteger, né, dos animais, do sol, da chuva, do frio. Então eles abrigavam em caverna. Com o passar do tempo, foram surgindo vários tipos de materiais que poderiam ser usados para né, construir moradias, e foi modificando. Então vamos continuar aí. Então tem aí, né, um iglu, um edifício e palafitas. Existem pessoas que possuem moradias próprias e outras que pagam aluguel para ter sua moradia. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua. Que eles falam moradia própria quando o papai e a mamãe, né, comprou aquele lugar onde vocês moram. E tem pessoas que moram na casa de outras pessoas, então pagam para estar ali, tá? Paga todo mês para aquela pessoa para utilizar, né, da moradia dela. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros e margens de rodovias. Tem pessoas que moram nas ruas, né? Então, quando acha uma oportunidade, constrói uma casinha. Só que às vezes não é em um lugar que poderia ter construído. Então, elas vivem ali, né, correndo um enorme risco, tá? Então, vamos continuar aí. Aí tem outra moradia aí, né? Essa moradia que tá o desenho aí, é chamada de casa grande e era a principal residência dos engenhos, onde se plantava a cana-de-açúcar e onde era feito o açúcar. O senhor de engenho e sua família moravam na casa grande. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. Eles moravam nas senzalas, construções que ficavam nas terras, nos engenhos. Na senzala moravam várias pessoas. Depois dos homens das cavernas, né, dos homens que moravam nas cavernas, chegaram os senhores dos engenhos. O que era isso? Pessoas que tinham condições financeiras elevadas, compravam outras pessoas que eram chamadas de escravos para trabalhar com eles. No que? Na cana de açúcar, né? Fazendo açúcar. Então eles moravam nessa casa que era maior, tinha o lugar onde era feito o açúcar, né? Com a cana de açúcar, e tinha outro lugar onde moravam esses escravos, que eram chamados de senzala. Só que nesse lugar moravam assim muitas e muitas pessoas juntas, dormiam no chão, não tinham cama, né? Mas eram pessoas que precisavam trabalhar e estavam ali. Vamos lá na atividade então. Pesquise e represente com desenhos a moradia adequada para cada pessoa. Então, vocês vão pesquisar, mas nós já vimos ali na frente, né? O esquimó. Onde um esquimó vive? No gelo, né? Então, a casa dele, lá na página 63, tem ali, né? A primeira figura. Tem a casinha do esquimó. O segundo, né? Homem das cavernas. Onde ele morava? E a terceira imagem, o homem atual. Então, as casinhas que são feitas no gelo são iglus, né? Homem das cavernas, nós falamos, onde que eles moravam? Nas cavernas. Daqui a pouco eu vou mostrar um por um ali para vocês. E o homem atual, né, mora hoje em edifício, em casa
em casa já de... Gente, eu te esqueci o nome. Daqui a pouco eu falo para vocês. Esqueci aqui, desculpa. Então, hoje é mais fácil, que tem mais vários tipos de materiais para construir, né? Então, as casas hoje é mais fácil de construção. 2. Observe as imagens e responda as perguntas a seguir. Então, tem 1, 2 e 3. Qual dessas moradias é a mais antiga? Vocês vão observar para vocês poderem marcar aí. Qual dessas moradias é mais parecida com a sua? Justifique sua resposta. Você vai escrever por que se parece tanto com a sua, tá bom? 3. Em nossa casa, ficamos protegidos de quê? 4. Que tipos de moradia você conhece? 5. Observe a imagem. Quais os perigos que os moradores desses lugares podem encontrar? Que a gente fala, as pessoas, né? Quando surge uma oportunidade, constroem lugares que não podem, né? Aí, quais riscos elas estão correndo? 6. Complete as frases corretamente, tá? Com aquelas palavrinhas, né, que a tia falou do senhor do engenho, da senzala, dos escravos. Então, vamos lá. O senhor do engenho e sua família morava Onde que ele morava? Qual tipo de casa? Os escravos moravam nas construções que ficam nas terras dos engenhos, né? Onde que eles moravam, que a tia falou que era cheio de outras escravas e eles não tinham nem camas. 7. Marque com X as casas antigas e circule as atuais. 8. Observe as casas e marque a que tem as mesmas características que a sua. Então, vocês vão olhar aí qual que se parecem com a sua, né? Então, vamos lá agora dar continuidade aí, ó. Vamos abrir o livro na página 68. Moradia de outros povos. Vou falar de uma por uma aqui, vou ler aqui no livro e vou deixando as imagens aqui. Então, enquanto eu estou lendo, né, vocês não vão me ver, vão acompanhar a imagem. Eu coloquei as imagens aqui para ficar mais nítida para vocês verem. Vou até arredar aqui um pouquinho o celular para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Moradia de outros povos. O modelo de nossa casa depende muito do lugar onde moramos. Todas as pessoas têm direito à moradia. Então, vamos lá. Ocas, né? A oca é a moradia dos povos indígenas. Ela é ampla e arredondada e nela podem morar várias famílias. É feita com troncos e galhos de árvores, cipós e capins. Os iglus, né? Os esquimós moram em regiões geladas. Suas moradias são feitas de gelo e são chamadas de iglus. Castelos. Os reis, príncipes e princesas vivem em enormes construções com torres, os chamados castelos. Os árabes que vivem no deserto estão sempre mudando de lugar por não encontrar água nem material para suas construções.
a única solução é viver em tendas. Na Mongólia, os povos nômades fazem suas casas com feltro grosso. Assim fica mais fácil para montar e desmontar e mudarem de lugar para o outro. No Egito Antigo, as moradias eram feitas com barro. As casas tinham a forma de um retângulo, com pátio e escadas. O telhado era sustentado pelo caule das palmeiras. Então, né, vocês observaram as imagens aí. As casas, né, que nós falamos, as moradias, tinha lá, né, a oca, o iglu, o castelo, a tendas e a de barro. Eram feitas, né, eram construídas de acordo com a necessidade de cada um, tá? De cada povos, né, que habitava aquela região. Então, vamos lá. Atividade. Observe as imagens e liga cada habitação a seu povo adequado. Então, baseado do que a tia leu aqui, vocês vão ligar cada moradia à pessoa certa. 2. Ordene as palavras abaixo, em seguida forme frases. Vocês vão seguir a numeração, né, em ordem crescente e vão formar duas frases aí, né? Na A e na B. Virem a folha. Qual das moradias estudadas você achou mais interessante e por quê? 4. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Então, no quadro tem árabes, Egito, Mongólia e Oca. Aí vocês vão completar. A. Os povos da fazem suas casas com feltro grosso. Os povos da onde, né, que vivem no deserto estão sempre mudando de lugar. O próximo. A é a moradia dos povos indígenas. O outro, no, as casas eram feitas de barros. Vocês vão completar com as palavras que estão aí no quadro. 5. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Para você, por que as pessoas precisam ter onde morar? Então, minha opinião de vocês, vocês podem escrever o que vocês acharem melhor, tá? Nossa aula de história hoje, né? Segunda-feira, dia 13, são esses 3 capítulos aí. Qualquer coisa que vocês não entenderam, pode mandar mensagem para a tia ou me ligar que eu explico quantas vezes forem necessárias, tá? Ou se quiser também, pode anotar aí, circular, fazer, né, uma estrelinha. Na sexta-feira tiramos todas as dúvidas, tá bom? Então, nossa aula foi essa de história. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estou aí novamente com aula de geografia e literatura. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula e beijos!